Admitamos agora que este tipo de componente apresenta uma distribuição devida de Weibull de dois parâmetros. Quais serão os parâmetros beta e eta da função probabilidade acumulada de falha da distribuição de Weibull que melhor se ajusta a estes tempos de falha? Considerando que, afinal, a sua vida é melhor descrita por uma distribuição de Weibull, vamos então calcular os parâmetros beta e eta dessa distribuição. Nós queremos calcular a distribuição de Weibull de dois parâmetros e, portanto, que é descrita por eta e por beta. Se a nossa função de ajustamento é a função probabilidade acumulada de falha da distribuição de Weibull, isto é, ft igual a 1 menos é levantado a menos t sobre eta levantado a beta, não é uma função linear de coeficientes. Temos então que linearizar esta função. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar o 1 para aquele lado. 1 menos f de t igual a E levantado a menos t sobre eta levantado a beta. Se aplicarmos o logaritmo neperiano, ambos os lados da equação, fica 1 menos f de t igual a menos t, porque o logaritmo neperiano do E vai ser o seu expoente, levantado a beta. Se agora passarmos estes sinalmentos para aquele lado, fica menos logaritmo de 1 menos f de t igual a t sobre eta levantado a beta. Ora, este menos é como se este valor estivesse levantado a menos 1 e, portanto, isto é equivalente a logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t igual a t sobre eta levantado a beta. Se agora aplicarmos outra vez o logaritmo, fica logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t igual a logaritmo de t sobre eta e aqui vezes beta. E agora isto é igual a logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t igual a beta logaritmo de t menos beta logaritmo de eta. E já linearizamos a nossa função. Podemos chamar a este termo, podemos lhe chamar y, igual a este vamos chamar x, a este vamos chamar o declive, portanto o declive da nossa reta vai ser o beta diretamente, e mais b, e este valor todo será o nosso d. E portanto, quando identificarmos o declive da reta, temos o beta, que vai ser igual ao declive, e teremos que o nosso eta vai ser igual a E levantado a menos B sobre beta. Deste modo, já podemos construir os vetores que nos permitirão aplicar o método mínimos quadrados para determinar o declive e a ordenada na origem da reta. Os vetores a construir são o vetor x, que é constituído pelos logaritmos de t, ou seja, logaritmo de t1, logaritmo de t2, até logaritmo de t5. E os elementos do vetor y serão o que aqui está, logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t1. Este f de t1 é esta estimativa, logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t2 e até logaritmo
do logaritmo de 1 sobre 1 menos f de t5. Vejamos este exemplo no MATCAD. Então, no MATCAD, temos o nosso vetor x definido como o tal logaritmo dos valores dos tempos, que, se recordam, aqui já tínhamos definido que Vx eram os tempos e Vy eram as probabilidades acumuladas de falha. E, portanto, agora, na distribuição de Weibull, o nosso x, o vetor x, é o logaritmo dos tempos e o vetor y é o logaritmo do logaritmo de 1 sobre 1 menos Vy. Calculando a reta de regressão linear, está aqui, line de xy, e temos a ordenada na origem e o declive. Ora, o beta é diretamente o declive, está aqui beta igual ao A2, que é este valor, e o eta, então, é levantado a menos A1 a dividir por beta. No gráfico, estamos a ver os pontos e estamos a ver a reta que, de facto, se aproxima bastante bem. Finalmente, estão aqui definidas as funções de fiabilidade da distribuição de Weibull, esta a probabilidade acumulada de falha, a fiabilidade, a densidade de probabilidade de falha e a taxa de avaria. E temos as 4 funções nos gráficos e temos calculado o coeficiente de correlação entre a função que determinamos da probabilidade acumulada de falha, que é esta curva encarnada, e os pontos observados. E temos que a correlação é de 0,987. Comparando com a distribuição exponencial, tínhamos 0,982, podemos então afirmar que a distribuição de Weibull, neste caso, representa melhor aqueles pontos, uma vez que tem um coeficiente de correlação de 0,987 e a exponencial é 0,982. Admitamos agora que este tipo de componente apresenta uma distribuição de vida normal. Quais serão os parâmetros mu e sigma, isto é, a média e o desvio padrão, da função probabilidade acumulada de falha da distribuição normal que melhor se ajusta a estes tempos de falha? E se a nossa função de ajustamento é a função probabilidade acumulada de falha da distribuição normal, isto é, f de t é igual ao integral de menos infinito a t de 1 sobre sigma raiz de 2π é levantado a menos 1 meio vezes t menos mu sobre sigma levantado a 2 dt. Ora, esta função não é uma função linear de coeficientes. Temos então que linearizar esta função. Recordemos a função densidade de probabilidade de falha da distribuição normal. Sabemos que f pequeno de t é igual a 1 sobre sigma 2π, raiz quadrada de 2π, é levantado a menos 1 meio de t menos mu sobre sigma ao quadrado. Se fizermos uma mudança de variável, z igual a t menos mu sobre sigma, e substituirmos em f de t, temos então f de z igual a 1 sobre sigma raiz de 2π é levantado a menos 1 meio de z ao quadrado. Se agora derivarmos dz em ordem ao tempo, então dz dt
é igual a 1 sobre sigma. E vamos então substituir em Fz 1 sobre sigma por dz dt. E temos que Fz é igual a dz dt, 1 sobre raiz de 2π, elevado a menos 1 meio de z ao quadrado. Passando o dt para aquele lado, ficamos com Fz dt igual a 1 sobre raiz de 2π elevado a menos 1 meio de z ao quadrado dz. Se agora aplicarmos o integral a ambos os lados da equação, aqui, como a variável é t, vamos pôr de menos infinito a t, e aqui o integral será de menos infinito à variável, até à variável z. Ora, como temos aqui a variável t, vamos alterar aqui na função fz, vamos passar a pôr tempo, e isto que aqui está é a definição da função probabilidade acumulada de falha. E este lado que aqui está permite-nos calcular este integral, portanto, estes dois integrais permitem-nos ambos calcular a função probabilidade acumulada de falha, só que no caso do integral do lado direito temos uma variável normalizada z. Isto é, as tabelas da distribuição normal são calculadas com base neste integral. Portanto, podemos dizer que f de t é igual a uma função de t menos mu sobre sigma, em que esta função é dada, em que esta função é uma função da variável z, que é dada pelo integral de menos infinito a infinito, menos infinito a z, de 1 sobre raiz de 2π elevado a menos 1 meio z ao quadrado dz. Logo, se f de t é igual a esta função de t menos mu sobre sigma, não temos dúvida de afirmar que a inversa desta função, que é a inversa desta função de f de t, é igual a t menos mu sobre sigma. Isto é igual a 1 sobre sigma t menos mu sobre sigma. Este resultado permite-nos concluir que já linearizamos a função probabilidade acumulada de falha da distribuição normal. Este lado da equação vai ser o nosso y, que é igual, o t vai ser o nosso x, 1 sobre sigma vai ser o declive da reta, mais b, e ordenado na origem vai ser menos mu sobre sigma. O y é o inverso de f de t, isto é, os y vão ser os z's correspondentes a cada uma destas probabilidades de falha. Então já estamos em condições de construir os dois vetores, o vetor x
e o vetor y, aos quais iremos aplicar o método dos mínimos quadrados. Portanto, o vetor x será o tempo. Então, teremos aqui T1, T2, T5, e o y será então este φ-1 de f de T1, aqui estimado, que é este primeiro valor. Depois será menos 1 de f de T2 e por aí adiante até a inversa desta função em f de T5. Basicamente, estes valores que aqui estão são os z's que identificamos nas tabelas da distribuição normal. Entrando ao contrário, isto é, na tabela, vamos procurar a nossa probabilidade de falha e, assim que a encontramos, verificamos qual é que é o z. E é o que tiramos. Será o valor, será o z1, aqui será o z2 e este será o z5. Vamos agora calcular esta distribuição normal no MATCAD. Estamos então no MATCAD e com este pequeno programa nós retiramos os valores com que vamos construir o vetor y, que é o tal processo que eu acabei de dizer de consultar a tabela normal ao contrário, isto é, entrando com as probabilidades, com as estimativas das probabilidades acumuladas de falha. Aqui já está o vetor x construído com os tempos e este então são os valores dos z's correspondentes às tais estimativas de probabilidade calculadas pela aproximação de Bernard. Já podemos calcular a reta de regressão linear, que aqui no MATCAD é a função line de x, y. E então a estimativa do desvio padrão, já tínhamos visto que era o inverso do declive, está aqui, dá 221, e a média, que era a ordenada na origem, que é o A1, vezes o desvio padrão e trocando o sinal, que dá 201.674. Neste gráfico estamos a ver os pontos observados e a reta de regressão linear. Agora definimos as 4 funções de fiabilidade. Cá está a função de probabilidade acumulada de falha, que é o integral de menos infinito a t de 1 sobre sigma vezes raiz de 2π, etc. Depois temos a função de fiabilidade, que é 1 menos a função de probabilidade acumulada. Depois temos a função densidade de probabilidade de falha. E, finalmente, temos a taxa de avaria. E aqui estão os gráficos das 4 funções já calculados. Finalmente, vamos calcular a correlação entre a função probabilidade acumulada de falha e os pontos observados e verificamos que essa correlação é de 0.974. Revendo os outros casos em que fizemos um ajustamento para uma distribuição de Weibull, no caso da distribuição de Weibull tínhamos obtido 0,987 e na distribuição exponencial 0,982, o que significa que a distribuição de Weibull seria a melhor aproximação aos pontos observados.